Olá! Hoje eu vou tentar falar com vocês um pouco sobre As Margens e o Ditado, sobre os prazeres de ler e escrever, da Helena Ferrante. Por que eu digo tentar? Porque é extremamente difícil, né? Estabelecer um contexto para esse livro é um pouco... É uma armadilha, eu diria, certo? A gente não sabe quem é Helena Ferrante. A gente só tem os textos que ela produz, ela não aparece, nós não sabemos quem é essa pessoa, se isso está sendo um artifício para preservar a própria identidade apenas, né? Isso me intriga muito, mas não é por isso que eu gosto do texto dela. É porque, de fato, ela faz um equilíbrio entre a literatura clássica e a contemporaneidade que me interessa, né? Eu tenho certa dificuldade com literatura contemporânea, eu já falei isso no vídeo anterior, lá no Instagram, eu tenho essa dificuldade com a literatura contemporânea, mas a Helena me parece uma autora para se prestar atenção, eu gosto do que ela fala, ela dialoga comigo, então acho que por essa razão eu continuo lendo os textos dela. Além desse aqui e do primeiro livro da série, eu também tô lendo esse aqui, o Franto Malha, né? Os Caminhos de uma Escritora, em que também ela fala sobre literatura, tem ensaios, tem entrevistas, que foi inclusive o livro que me convenceu a ler Eneida, né? Eu falei isso lá também no outro vídeo. Eu tinha o Eneida aqui na estante, ele tá até aqui a edição nova, né? Mas eu não tinha necessariamente a intenção de encarar aquele texto do início ao fim, me deter sobre esse texto, enfim, né, nesse contato direto com a poesia do Virgílio, porque eu não via a recompensa para isso, né? Eu não via como um texto que recompensava. Embora, né, todo mundo fale que a Eneida é um dos grandes clássicos indispensáveis de todos os tempos, eu sempre acreditei nisso, mas essa leitura íntima do texto, de você pegar o texto do início ao fim de uma vez só e encará-lo, né, me parecia um pouco vã, para dizer alguma coisa parecida com o que ela diz no texto a respeito do Dante, porque eu não sabia se eu ia conseguir absorver tudo aquilo, se ia fazer algum sentido para mim ler. E o que ela diz nesse livro aqui me convenceu, né? Ela fala bastante, especialmente sobre o livro dentro da Eneida, em que há um encontro entre o Enéas, né, que é o herói do livro, e a Dido, que é a rainha de Cartago. Existe uma profundidade no relacionamento entre os dois, existe uma entrega por parte da Dido, né, uma expectativa que o Enéas não necessariamente frustra, né? Na verdade, ele alimenta essa expectativa para, no fim, ele simplesmente continuar com o seu destino, né? Ele tem consciência de que ele tem um destino ali naquele livro, naquela história, né? A gente está falando de um poema épico em que o Enéas é um herói fundador de Roma, então tudo isso sobrepõe as individualidades dos personagens, né? Mas não para Dido. A Dido é um personagem extremamente individual, eu diria, ao contrário do Enéas, né? E essa tensão entre esses dois personagens, que se eu não me engano é o livro 4, tá, gente? É o assunto da Helena naquele livro. Aqui, ela tá se concentrando principalmente nessas questões a respeito de ler e escrever, de como ela se
se pegou, né, querendo ser escritora desde sempre. Ela diz que desde a época da escola ela queria escrever, era uma aspiração que ela alimentava. E desde cedo ela viu essa dificuldade, né? Ela faz um contraponto interessante entre os escritores clássicos, como, e eu diria, eu citaria Tolstói aqui, porque ela fala a respeito da literatura realista e daqueles escritores que têm uma consciência muito forte e de muito controle sobre a história a ser contada, e eu associo muito isso a Tolstói, né? E aqueles escritores que percebem que a realidade não é tão passível de ser capturada assim pela literatura e que a linguagem é uma das responsáveis por isso, né? Ela fala sobre essa insuficiência da linguagem. Eu também já falei sobre isso num vídeo sobre a estrutura da lírica moderna, né? Em que os escritores, eles percebem, naquele caso os poetas, mas também se aplica à prosa, né? Eles percebem que a linguagem não é capaz de expressar aquele íntimo que eles desejam, enfim, né? Então tem essa disputa muito acirrada entre o próprio escritor e a própria linguagem para no fim poder produzir a obra de ficção ou a poesia, enfim. A Ferrante fala sobre isso num dos ensaios ali, sobre como ela encontrou essas dificuldades e como ela contornou essas dificuldades, porque afinal de contas ela queria escrever, né? Eu acho muito interessante porque a gente fica muito imbuído dessas narrativas e dessas argumentações, mas no final a gente entende que o escritor, ele quer escrever, então ele tem que se virar, né, vamos dizer, para poder escrever. E eu acho isso muito interessante. Me dá vontade de dizer para eles assim, olha, você tá aí com essas questões, se perguntando, se sentindo perdido, mas no final você quer escrever, não quer? Quer representar, quer criar personagens. Então algum controle há de se ter, né? Alguma coisa essa linguagem tem que representar. É o que eu disse lá também e volto a dizer, né? No final das contas, alguma coisa essa linguagem tem que representar. E se você falha nisso, não é uma falha só da linguagem, né? É uma falha sua como representação. Ela diz isso a respeito do Dante, de como ele procura o entorno, né? Ele lê a Bíblia, ele lê textos filosóficos e ele procura transmutar isso em uma linguagem poética que, na verdade, é inaugurada por ele, né? Ele pega um estilo antigo, literalmente transforma num estilo novo, né? De como essa busca por representar a realidade, ela tem que partir de algum lugar, né? E a genialidade do Dante estaria justamente nisso, dessa capacidade de fazer isso com uma maestria muito grande, de forma que você consegue compreender no final o que ele quis construir com aquele poema, enfim. É o que eu diria de outros escritores, até mesmo a Helena, mas outros escritores contemporâneos que ficam preocupados, né, com essa linguagem, etc., e no fim das contas não conseguem elaborar essa realidade em forma de ficção. E falham, né? E aí os livros, os romances, enfim, os contos, não atingem aquilo que eles inicialmente desejavam. Enquanto que os clássicos, né? Não porque são clássicos, mas porque foram justamente esses textos que sobreviveram ao tempo. Existiram outros que não sobreviveram e que a gente não menciona porque não lembra, por N motivos, né? Mas esses que são lembrados e reeditados e que continuam ganhando leitores, né? Eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram pegar a realidade e transformar em ficção. E eu acho, não tá ali, tá, gente? Isso aí já sou eu que tô concluindo a respeito das últimas leituras de livros sobre escrita.
Eu li o livro do Stephen King, eu li o livro do William Zinsser, né? Fiz vídeo aqui para vocês sobre eles. O que eu concluo daí é que é preciso você aprender com os que vieram antes, né? É preciso você pegar um ponto de partida. Ah, eu não sei porque a contemporaneidade é muito fugidia, escapa as minhas possibilidades de representação. Ah, bobagem, né? Pega um conto ali clássico, pega um conto de Gabriel Garcia Marques, pega um conto do Tolstói, né? Eu amo aquele conto chamado Os Dois os Sardos, do Tolstói, por exemplo, para ficar uma indicação aí. Pega um romance do Dickens, sabe? E veja como que a realidade não era tão distinta assim, as pessoas tinham suas questões aí individuais naquele momento, e como esses escritores conseguiram representar essa realidade que escapa, né? Eles escapa para todo mundo, mas para eles não escaparam, né? Não, essas questões da realidade não escaparam para ele, para o Dickens, para o Tolstói, enfim. Então, o que eu concluo é que existe esse sentimento de estar perdido quando se decide ser escritor hoje em dia, porque falta essa atenção, né, ao aprendizado. E o aprendizado se faz com quem sabe, certo? Eu não vejo um escritor aprendendo a escrever sem ter lido a tradição clássica antes de si. Cervantes é um exemplo bom disso, né? Ele produziu a obra-prima dele, Dom Quixote, lendo literatura de cavalaria, né? Ele dialogou diretamente com a tradição, inclusive para, de certa forma, contradizê-la, né? Em vários pontos. Então, assim, você quer contradizer? É plenamente possível, mas é preciso olhar para os que vieram antes, né? E eu acho que a Helena, ela fala muito sobre essa questão de representatividade linguística, né? Essa possibilidade da linguagem representar uma realidade. Mas, no final das contas, ela faz um ensaio sobre Dante e sobre como ele fazia isso. E como para ele funcionou, né? Como que ele excedeu até mesmo ao talento que ele sabia que tinha. A gente sabe que o Dante, ele era muito consciente do seu próprio talento, né? E ele buscou exceder esse talento, ir além dele, é o que ela diz aqui, para construir essa linguagem poética. E é preciso que se faça isso, se quer, né, escrever uma grande obra, é preciso colocar a cara a tapa e tentar escrever, certo? Eu diria isso para quem quer ser um artista hoje, um escritor, um poeta. É preciso ir além, porque a gente está encontrando desafios cada vez maiores. Tá aí a inteligência artificial produzindo arte, né, no nosso lugar, que é uma coisa que me deixa bastante estarrecida, né, de fato. Mas ela está acontecendo, e a gente está encarando isso. É mais um desafio grande para quem produz qualquer coisa. E é preciso encarar, né? Olhe para o passado, olhe para os escritores clássicos e veja o que eles fizeram. E aí você vai ver como que é possível fazer a linguagem ficar a seu serviço, que é o que o Dickens fazia, né? O Tolstói, enfim. Eles alcançaram. Eles eram seres humanos que encararam seus talentos, né? Por uma razão ou por outra. Existem outros escritores aí que encararam a sua vocação, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, né? E, enfim, é o que fica para mim dessa leitura
e da leitura dos outros livros que eu tenho visto a respeito de produção literária. E aí, no fim, a gente chega à conclusão de que tem que voltar para um David Copperfield, né? Que tem que voltar para um Anna Karenina, lê-los e procurar ali a chave, não só como leitor, mas também como artista, né? Eu acho que a lição que fica desses livros é essa. Bom, gente, eu indico, tá? Para quem é leitor de Helena Ferrante, mas para quem não é também, para quem gosta de literatura clássica e para quem quer se aventurar, como eu, na literatura contemporânea, eu indico bastante esse livro, porque mostra um pouco do avesso das coisas. Ela vai mostrando como é o outro lado, o lado de quem está construindo aquele texto e está procurando saber o que dizer naqueles textos. Eu acho que ela foi bastante bem sucedida nesse ponto quando ela escreveu esses ensaios, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like se vocês gostaram e a gente se vê na próxima.